Uma curiosidade, informação que a gente trouxe aí recentemente, o Rodrigo Caio, ídolo da torcida do Flamengo, estava no Grêmio em 2024, não teve contrato renovado, está muito próximo de acertar com o Criciúma. Rodrigo Caio está com 31 anos, Criciúma que vai disputar a Série B, fez uma proposta de 1 ano de contrato com a possibilidade de aumentar caso ele atinja metas que serão estabelecidas em contrato, e acabei de conversar com o dirigente do Criciúma que ele me confirmou que está próximo, bem próximo, que agora só depende do Rodrigo Caio. Vamos agora para a análise desse jogo do Flamengo, que marcou a estreia do Flamengo na temporada. Repito, um time extremamente alternativo. A equipe titular foi Diogo Alves, Daniel Sales na lateral direita, a dupla de zaga Pablo e Cleiton, Zé Wellington na lateral esquerda, os dois volantes Ryan, Lucas e Fabiano, Guilherme e Lohan fazendo a dupla de meia, Thiaguinho e Carlinhos no ataque. Antes de mais nada, gente, assim, embora o Flamengo tenha perdido, e muita gente vai falar assim, perdeu porque tá com a garotada, perdeu porque é um time alternativo. Não, gente, não perdeu só por isso. De verdade, foi um jogo horrível do Flamengo. Parece que o Flamengo nunca tinha treinado, esse Flamengo nunca tinha treinado junto. Parece que os caras voltaram das férias ontem e entraram em campo hoje. Não tinha uma jogada trabalhada, não tinha uma jogada ensaiada. Transição horrível, defesa-ataque. A marcação péssima, nenhuma marcação sob pressão. Nada. Eu não consigo dizer nada de maneira positiva em relação à atuação do Flamengo. Minto. Positivo mesmo, eu vou botar o goleiro Diogo Alves, que por sinal, para quem não sabe, para quem não se recorda, para quem está por fora, o Diogo Alves é um dos sobreviventes do acidente, da tragédia do Ninho do Urubu em 2019. E ele fez uma grande partida. Eu botaria o Diogo Alves como positivo. Foi importante. Ele salvou uns 2, 3 gols ali que o Flamengo poderia ter tomado do Boa Vista. Fora isso, nada, não salvo nada. Algum outro começou bem, por exemplo, Daniel Sales até que começou bem, o Zé Wellington até que começou bem, o próprio Ryan Lucas, um baita volante que eu considero, mas não adianta. Uma andorinha só não vai fazer verão, ele estava jogando sozinho no meio de campo. Negativo para mim, Pablo, que foi o capitão. Gente, que partida horrível do Pablo. Eu tinha esquecido como o Pablo joga mal com a camisa do Flamengo. De verdade, parecia que ele era jovem e o Cleiton, parceiro dele de dupla de zaga ali, era o experiente, embora o Cleiton também não tenha feito uma boa partida. Mas o Pablo, se a ideia do Flamengo era, entre aspas, dar uma valorizada no Pablo nesse início de Campeonato Carioca, para quem sabe negociá-lo, melhor nem entrar em campo, porque só está desvalorizando o jogador. A partida que ele fez, gente, o primeiro gol do Boa Vista, o Pablo parecia que ele estava em outro mundo. Levou uma bola nas costas, uma bola aérea nas costas, assim, que não dá, nenhum zagueiro profissional pode levar uma bola daquela. E o Pablo, um jogador experiente, rodado, não pode sofrer um gol daquele. Eu boto muito na ponta do lápis em relação à parte física, porque o Pablo é um cara que sofre muito com a parte física. Mas no caso de hoje, foi erro de marcação, erro de posicionamento, erro infantil, que a gente poucas vezes vê em um zagueiro do nível do Pablo, tecnicamente falando. Foi um baita zagueiro, gente. Foi um baita zagueiro. E vou te falar, vai ser duro o Flamengo, entre aspas, se livrar do Pablo. Salário alto, para quem não sabe, quando ele estava emprestado ao Botafogo, o Flamengo pagava cerca de 60% do salário dele, de tão alto que é. Então o Flamengo preferiu diminuir o prejuízo a ficar com o Pablo no elenco. Um salário alto, ele não quer rescindir, esquece, ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo até dezembro de 2025 e ele não é o culpado é quem deu o contrato para ele, tal como o Carlinhos. Eu vejo muita gente criticando o Carlinhos, tem que sair do Flamengo. Não, gente, olha só, ele ganhou 3 anos de contrato da antiga gestão, ele não tem que aceitar qualquer coisa. Ele recebeu proposta da China, ele não quis ir, e daí? Ele é obrigado a ir? Se ele não entender que é melhor para ele, para a carreira dele, para a vida dele, e não só a vida dele, porque ele tem uma família, uma esposa, se eu não me engano tem até filho ou filha, enfim. Se ele não entender que vai ser bom para ele, para a família dele, ele não tem que ir mesmo não, ele não é obrigado.
Não foi ele que obrigou, botou a arma na cabeça dos dirigentes do Flamengo no ano passado e falou, me dá 3 anos de contrato. Não. Ele foi mal, embora tenha feito o gol do Flamengo, foi ele que fez o gol, mas não fez uma boa partida. O Lohan, meu Deus do céu. Gente, sério, o que está acontecendo com o Lohan? Precisa ser investigado. Não é esse jogador que vem sendo nos últimos jogos. Eu sei que é o primeiro jogo na temporada, mas a forma como ele jogou hoje, mal demais, muito mal. Eu vou falar do Thiaguinho. Eu nem queria perder tempo do meu vídeo falando do Thiaguinho, porque a gente já sabe o que ele vai entregar. Inclusive, eu considero um erro do Flamengo colocar o Thiaguinho para jogar e não colocar, por exemplo, o Felipe Tereza. Porque o técnico Kleber dos Santos errou. Ele demorou demais para botar o Felipe Tereza em campo, que é muito bom jogador, um bom atacante. Por que demorou tanto? E por que manteve o Thiaguinho durante tanto tempo em campo? Thiaguinho tem contrato com o Flamengo até o meio de 2025, não saiu do Flamengo porque ele não quis, o Flamengo já havia aceitado a proposta. Encosta esse garoto, não dá rodagem, não dá visibilidade, não dá notoriedade e bota um outro jogador para tentar se destacar nesse início de campeonato carioca. Felipe Tereza, por exemplo, seria um bom jogador para iniciar essa partida, junto com o Carlinhos, junto com o Lohan, enfim. O Flamengo não foi bem nessa primeira rodada do Carioca, nessa estreia, mas não perdeu por causa da garotada, não perdeu porque esses garotos não sabem jogar. Pelo contrário, é uma base que foi campeã mundial, com o Felipe Luiz como treinador, mas o reforço de alguns jogadores experientes. Deveria ter apresentado mais. E depois do jogo, o técnico falou sobre isso. Ele falou, o técnico Kleber dos Santos, no caso, estamos no início de uma preparação. Obviamente que a gente não está nada satisfeito com o resultado que aconteceu hoje. A gente vai evoluir bastante para as próximas rodadas e vai ter essa conversa interna com os atletas para que a gente possa melhorar nas próximas partidas. Ele falou também da relação dele com o Felipe Luiz. O Felipe está diariamente conversando conosco para alinharmos as ideias e termos um Flamengo só. A nossa ideia é realmente verticalizar as informações. O Felipe tem conversado bastante comigo e com a comissão técnica. Inclusive, o alinhamento da área de fisiologia está bem alinhado. A gente está buscando essa verticalização das informações para quando ele precisar de algum atleta do sub-20, esse atleta já suba com as informações necessárias para jogar. Fecha aspas. Bonito. Para de falar palavras bonitas, verticalização das informações. Kleber, não dá. Estão tentando falar a mesma língua para tentar melhorar a atuação do time, porque precisa melhorar. Não dá para apresentar aquilo que foi apresentado hoje lá no Batistão. Inclusive, o Flamengo saiu vaiado após o apito final.